Bom dia! Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e mercado financeiro no YouTube, gravando agora às 5 da tarde de uma segunda-feira para ir ao ar à terça-feira e você fica atualizado sobre as notícias. Hoje, desfalcado, ao meu lado somente, Douglas Ribeiro. Bom dia a todos, bom dia Edson. Desfalcado não, a gente tem o Lucas também. Exatamente. E a gente também tem o E Luiz. o Luiz também. E aí, pessoal? Vale aí. Então, hoje aqui a gente vai falar sobre uma notícia que impacta vários brasileiros aqui. Está sendo divulgada de maneira totalmente errada, então prestem atenção nessa notícia, porque ela é realmente importante para muita gente aí. Talvez não seja importante para você, que já é superavitário, já tem um dinheiro em investimentos, né, que é a nossa base, mas você consegue alertar seus familiares, consegue mostrar para as pessoas que não deve-se fazer essa proposta que está sendo veiculada, que é o empréstimo consignado de CLT. Isso aqui é muito sério que a gente está falando. Para vocês terem ideia, o empréstimo consignado de CLT superou aí os 40 milhões de simulações em 3 dias. 40 milhões de simulações. Pensa isso. E aí vocês vão entender o quanto que esse empréstimo consignado não faz sentido. É um absurdo tremendo, cara. Foi estruturado para justamente não ajudar as pessoas, né? Isso. Foi uma prática fácil para problemas extremamente complexos. E a gente vai trazer mais dados, né? Porque isso tende a piorar ainda mais o cenário das pessoas, como também da economia, do que realmente resolver os problemas. Vai num nível absurdo as contas públicas de pessoas que já estão endividadas e está sendo pregado como uma solução muito boa oferecida pelo governo para você ter mais crédito aí de maneira fácil. Mas isso aí vai acabar. A gente vai explicar no final do programa aí. Só se você tem algum parente, você ama o seu parente do fundo do coração e ele vai ouvir notícias, ele vai querer pegar crédito como todo brasileiro, alerte todo mundo, não faça isso. Além dessa notícia, que já deixa todo mundo puto para começar a terça-feira, a gente tem aí o Lula que busca um acordo comercial entre o Japão e o Mercosul, né? O Lula tá em Tóquio lá buscando esse acordo que é muito bom, um acordo bilateral entre o bloco econômico aqui da América do Sul, né? E também o Japão. Também temos aí a Boeing que vence a concorrência para fabricar o novo caça dos Estados Unidos. A Boeing então superou a Lockheed Martin aí e vai realmente fazer aí a produção desse novo caça. E o Congo, ele oferece minério de ferro em troca do apoio dos Estados Unidos. Parece uma notícia meio solta, né? O que a gente quer saber do Congo? Mas olha que interessante. Há uma grande mudança geopolítica que está acontecendo, que é os Estados Unidos deixar de apoiar somente por apoiar. O que está acontecendo agora com essa relação Estados Unidos-proteção da União Europeia. E o Congo, vendo isso acontecer, e ele tem ali vários rebeldes que estão lutando contra o governo do Congo oferece para os Estados Unidos minérios de ferro em troca de proteção. Olha que interessante. E isso acontece, inclusive, no momento em que a delegação americana ali de relações exteriores desembarca na Groenlândia, né, que é um território da Dinamarca, onde o Donald Trump já disse que queria comprar. Então, olha como as mudanças geopolíticas estão acontecendo e você está vendo a história sendo escrita aí na sua frente com esses pequenos movimentos, né? Então, essas são as notícias, né? A gente não vai ter índice hoje, porque a gente até pensou, vamos trazer os índices para vocês, mas o Douglas Ribeiro, em conversa aqui, ele falou assim, nosso público não merece índice, nossa audiência, ela não faz o bastante para ter índice, então não teremos índice, né, Douglas Ribeiro? Não, na verdade é porque a bolsa tem subido muito e nós somos buy and hold, então a gente já comprou no passado quando estava um pânico e agora está segurando para uma nova oportunidade, né? Exatamente. E se quiser saber cotação de Bitcoin, não interessa, porque não faz sentido nenhum, amanhã, daqui 2 minutos está diferente. Então é isso. Começar com a primeira notícia internacional aí, que esse acordo está acontecendo entre essa tentativa de acordo com o Lula em Tóquio, né, capital do Japão, fazendo essa busca de um acordo entre o Mercosul e também o Japão aí. Não, perfeito. Então, assim, o Lula teve essa comitiva, né? Ele foi junto com mais de 11 ministros e também líderes políticos para tentar avançar com essas novas parcerias com o Mercosul, junto ali com alguns players da Ásia. Pegando aqui como comércio Japão e Brasil, em 2024 o Japão foi o terceiro maior destino das exportações de carne bovina do Brasil, chegando ali a mais de 11 bilhões e tendo no Brasil um superávit de 148 milhões de dólares. Ou seja, o Brasil exportou mais do que importou produtos japoneses. E também o Japão
o Japão possui mais de 35 bilhões de investimentos diretos aqui no nosso país. Então, ou seja, além de ser um parceiro comercial nesse fluxo, né, do comércio, mas ele também é um investidor da economia produtiva, que é muito diferente daquele investimento especulativo, né? Aqui realmente está vindo, está comprando empresas, está abrindo novos postos de trabalho. Então, é uma parceria também que traz muito resultado. O segundo colocado é Hong Kong, né? Eu estava pegando os dados, porque tem a China, tem Hong Kong e tem Japão. Hong Kong a gente sabe que é como se fosse ali um estado mais capitalista dentro do território uma coisa interessante até para explicar, né? A China ela é tão complexa que tem um estado, não é um estado, né? Complexo, é uma unidade federativa especial dentro da China, que é Hong Kong. Porque Hong Kong ela era pertencente ao Reino Unido. Em 1997, o Reino Unido cedeu para a China, né? Porque estava lá dentro também, o que o Reino Unido estava ali fazendo, né? E existe uma frase que é um país, dois sistemas, né? Que faz com que Hong Kong tenha um judiciário próprio, tem organizações internas que são diferentes da China, mas também é China. Então é uma relação diferente. Por isso que você vai ver ali coisas que colocam China em primeiro e Hong Kong em segundo, mas como esse dado. Interessante, Hong Kong. Tanto que até a parte do mercado financeiro também fica mais na parte ali de Hong Kong, porque você tem maior flexibilidade, maior liberdade também dos habitantes ali, em questão mesmo de investimento, porque a China também, ela endurece muito a expansão do crédito, tanto que o crédito é simplesmente dado pelos bancos públicos, não tem ali uma iniciativa privada concedendo crédito, a não ser que seja do mercado financeiro. E outro dado também importante dessa notícia é a visita ao Vietnã, tanto que o Lula também vai buscar ali também novos parceiros comerciais junto também com o Vietnã, porque ele é o quinto maior consumidor de produtos agropecuários brasileiros, chegando a mais de 7,7 bilhões de dólares em 2024. Interessante que em 2002, mais de 23 anos atrás, esse valor era de apenas 500 milhões de dólares. Então aqui a gente já percebe o quanto a economia da Ásia também prosperou muito, não só na parte da China, mas como também de outros parceiros ali. A gente está falando do Japão, a gente está falando também da China, porque cresceu muito, saindo de 500 milhões de dólares do Vietnã para mais de 7,7 bilhões em 2024. É um bairro da China ali, né? Fica Nova nessas Zelândia, fronteiras. Taiwan, tudo é um bairro da China. É isso. Faz sentido. Também temos então a outra notícia aí que a gente vai falar sobre a Boeing que vence a concorrência aí para fabricar o novo caça nos Estados Unidos. A gente está falando aí dessa vitória, né? Ela venceu a Lockheed, né? A Lockheed Martin também é uma grande fabricante aí de aeronaves, mas Boeing novamente deu um pau aí nela. Não, exatamente. Só uma curiosidade, a gente tem um vídeo da Lockheed Martin aqui no nosso canal no YouTube. É um dos vídeos mais interessantes também porque porque assim, esse setor bélico, esse setor de segurança nacional quase não é tão falado ultimamente, né? Nos últimos anos, começou a falar mais agora, muito por conta dessa nova administração do Trump, esses conflitos militares que têm acontecido no Oriente Médio também, essa parte da Europa ali, do leste europeu, com a Rússia e com a Ucrânia. Então, acaba que esse setor está tendo muito recursos também destinado a novos investimentos. Tanto que se a gente for pegar aqui o projeto do F-47, terá um investimento de mais de 20 bilhões em pesquisa e desenvolvimento até 2029. E o custo total do programa será ainda maior, com estimativas de alcançar centenas de bilhões de dólares, seguindo ali os exemplares do F-35. E detalhe, eu fui pegar uma curiosidade, os Estados Unidos, quando ele faz esses investimentos mais altos assim em segurança nacional, geralmente eles tentam ter uma segurança também na parte das patentes e também de pesquisas. Tanto que o F-22 também, que é um caça muito famoso ali do exército americano, ele em 2006 o Congresso simplesmente não deixou ter essa patente exportada, simplesmente não teve exportação desse produto para outros países, e ainda mais países parceiros ali do G7, por exemplo, que você pega ali o Canadá, você também tem a França, países da Europa e também da Ásia, como o Japão, que faz parte também do G7. Então, o que você mostra mesmo como o Congresso americano, como também a nova administração do Trump, tem feito novos investimentos em novas gerações de tecnologia voltado também para esse setor bélico, né? Porque isso também atrai muita segurança, questões ali que envolvem segurança nacional, mas também muito interesse dos próprios contribuintes americanos, porque simplesmente todos os países que quando fala de Estados Unidos, geralmente eles querem atacar, né, a América, né? Sempre fala sobre isso. Então, geralmente você tem ali a China, você também tem a
Rússia, Coreia Coreia do do Norte Norte também, sempre quando vai fazer alguma pesquisa, algo nesse sentido, simplesmente eu acho que o cálculo certo para tentar jogar um míssil é nos Estados Unidos. Então, a própria população tem uma certa interesse nesse setor. A gente fala isso, né, mas é uma realidade, isso tem acontecido muito nos últimos anos. Agora, para puxar a outra notícia aqui, a gente tem que voltar um pouco na história para entender esse grande movimento que está acontecendo. Quando a gente termina ali a Segunda Guerra Mundial, né, Estados Unidos sai como um grande vencedor, né, e a Rússia também. E ali começa o primeiro dia do fim da Segunda Guerra Mundial, o primeiro dia da Guerra Fria, né. E ali a gente tem duas potências dominando ali a cultura e a geopolítica do mundo. Era a União Soviética e, por outro lado, os Estados Unidos. Nessa época, né, foram fechados vários acordos aonde, de certa forma, os Estados Unidos virou a grande polícia do mundo, né, e com a queda da União Soviética isso se intensificou mais ainda. Então, na Constituição do Japão tinha várias restrições à militarização, na Alemanha também. Isso fez com que a Europa como um todo, depois de se reconstruir em dólar, né, isso é uma coisa importante, ela começou a focar principalmente no bem-estar social ali, ou seja, não em um crescimento econômico pujante também, numa militarização, mas em um bem-estar social dos europeus, e dessa forma tudo estava garantido pela OTAN, né? Por quê? Porque os Estados Unidos ali era a grande polícia do mundo, todo mundo tinha dólar comprado como reserva e o mundo seguia bem, entre aspas, né? Mas estava indo. A grande diferença é que agora, com a administração do Trump, tudo isso começa a mudar lentamente, e até nem tão lentamente assim. De que forma? Onde os Estados Unidos começa a deixar mais claro para o resto do mundo que ele só irá proteger quem for do seu interesse também. Então, quando a gente olha a proteção que os Estados Unidos sempre fez ali depois, nesse período de polícia do mundo, claro que ganhando também como indústria militar, com todo mundo como reserva em dólar, então ninguém é bonzinho, sempre tem os interesses por trás, vem mudando. Dessa forma, a gente tem o REARM, que é o grande programa ali de rearmamento da indústria bélica da União Europeia, com 800 bilhões de euros, sendo veiculado ali tanto pela França quanto pela Alemanha, ou seja, perceberam que só depender dos Estados Unidos só não vai dar certo, né? Você tem ali as conversas entre Donald Trump e o Zelensky sobre ter ali alguns minerais para a proteção também da Ucrânia, que está em guerra. Então, você percebe que os Estados Unidos está deixando bem claro na administração Trump que ela precisa de um trade-off ali para conseguir cuidar. E visto isso, né, a República do Congo, por outro lado, né, o presidente da República Democrática do Congo, né, o Félix, esse sobrenome não vai dar aqui, ele enviou uma carta ao Donald Trump pedindo ajuda para derrotar um grupo rebelde ali chamado M23. Esse M23, ele já toma parte, né, já é detentor do território de parte do Congo, né, e ele fica na fronteira com Ruanda. E esse território, ele é rico ali em alguns minerais muito importantes, como o coltan, o tântalo e o cobalto, que são necessários ali para a fabricação de dispositivos como smartphones e tudo mais. Dessa forma, como ele já não consegue dominar parte do seu próprio território, o presidente do Congo enviou uma carta para o Donald Trump dizendo: olha, vem aqui, me ajude a pegar esse pessoal e tirar do meu país, e aí você pode usufruir desses minerais aqui que estão dentro do meu território. É uma proposta bem clara e evidente, proteção dos Estados Unidos versus a possibilidade de exploração de alguns minerais ali no país. E isso vem num momento onde, inclusive, os Estados Unidos está com a delegação desembarcando na Groenlândia, claramente para uma proposta de compra daquele pedaço de terra. E aqui é muito mais complexo ainda. Porque como assim comprar a Groenlândia? A Groenlândia, ela é um pedaço da Dinamarca, né? Ela é um território da Dinamarca, mas a Dinamarca ela é muito pequena, fica ali no norte da Europa continental. E a Groenlândia é muito gelado, mas é um grande pedaço de terra e que tem muitas questões importantes para a geopolítica quando a gente pensa em rotas marítimas, ainda mais com o degelo ali do Polo Norte. Então olha que loucura, cara. Então deixando bem claro que quando os Estados Unidos força uma compra de um território de alguém como a Dinamarca, ele está indo contra a própria OTAN. Porque a OTAN a Dinamarca faz parte da OTAN, é um território ali amigável. Então, olha quanta mudança geopolítica. Ainda mais que é uma localidade também que é rico em hidrocarbonetos, que é um mineral muito vital também para a transição energética e tem atraído também a atenção dos Estados Unidos. Como também, voltando aqui nessa parte do Congo,
quando o Trump ele começa a aumentar as tarifas de alguns países, muita gente já sinaliza que ia gerar inflação. E claro que a tendência é que isso ocorra mesmo, porque se tem uma inflação para o produtor, vai repassar isso para o consumidor. Só que quando ele busca esses minerais estratégicos, ele também está analisando a economia produtiva, porque ele vai conseguir ter preços mais acessíveis. Então acaba que essa tarifa um pouco maior vai ser compensada no custo, tendo preços mais acessíveis vindo de países um pouco mais diferentes daqueles parceiros comerciais assim, tradicionais que tinha. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui, o Trump ele não está só negociando com o Congo, mas também ele esteve em negociação com o Iraque, teve também negociações envolvendo Venezuela, Ucrânia e Rússia. Então, ou seja, são países que, se a gente for considerar tempos atrás, não teriam uma negociação tão fácil com o Trump, né? Tanto ali a Rússia mesmo. A Rússia sempre foi ali nunca foi um parceiro comercial muito fácil de você negociar. Sempre teve ali retóricas envolvendo também outras questões que envolvem tarifas, questões também de proteção também das tecnologias americanas. Então, eu acredito que o Trump tem feito o seguinte: olha, eu acho que vai gerar inflação para a economia dos Estados Unidos. O que eu estou fazendo também é uma proteção na parte da indústria nacional, mas o que eu vou fazer? Eu vou tentar buscar preços mais acessíveis em outros países que não eram parceiros comerciais antigamente, para tentar compensar esse custo maior e assim eu ganhar essa guerra comercial com a China e também com outros parceiros que também estão junto com a China, porque o grande problema hoje é a China unir junto com a Rússia, que é o que tem acontecido, porque você tem a parte de energia que vem da Rússia, e você também tem um polo industrial da China. Então, se você unir as duas coisas, energia barata e o polo industrial da China, você consegue ganhar essa guerra comercial contra os Estados Unidos. Então, acho que é uma preocupação que o Trump tem também, né, pelo menos nessa administração atual dele. E quando a gente olha para a Groenlândia, tem um canal que eu indico vocês assistirem também, que é o do Professor Hoc, H-O-C. Ele é especialista ali em geopolítica e ele vai conseguir falar com mais tempo e também com mais profundidade sobre esses temas. Vai ser e hoje no mundo militar também, canal muito bom. Sergião dos Foguetes também, e só também. Acabou isso, acabou. Uma coisa interessante sobre a Groenlândia, quando a gente olha, é que algumas pessoas ainda não entenderam muito bem e também desconfiam, mas a Terra é redonda, né? E pela Terra ser redonda, a gente tem aqui uma visão onde no mapa normal, mapa mundi quadrado, dela é esticada. E aí a gente não entende que para Estados Unidos, Rússia e o norte da Europa ali, aquele mar do norte da Europa, passando ali pela Grã-Bretanha e tudo mais, é muito mais perto você passar por lá. Só que tem um problema. Qual que é o grande problema? Tudo ali, boa parte do ano é congelado, né? E quando a gente pensa no degelo que está acontecendo, que é com certeza um grande problema para toda a população, para o nosso planeta, que está realmente acontecendo esse degelo, por outro lado, né, abre também várias novas rotas marítimas, onde você consegue sair ali, fazer não dar mais a volta pelo Pacífico inteiro e passar por essas novas rotas que podem ser criadas ali pelo norte. E a Groenlândia é o grande bolsão ali de gelo que está em volta de todas essas novas rotas a serem criadas. Então é uma compra, como também é tão importante a compra ali que os Estados Unidos fez do Alasca. Muita gente não sabe, mas o Alasca era um território russo que foi comprado ali pelos Estados Unidos. Ele nem é ligado, né? Tem o Canadá ali que fica entre o meio. Para o Donald Trump, Canadá é um bairro um bairro americano, mas então esse movimento de comprar um território de outro país não é algo tão fora. Na verdade, os Estados Unidos, pegar a história dele, Louisiana e tudo mais, foi grandes compras ali de território que formou os Estados Unidos como hoje é. E agora indo para outra notícia e última aqui, para chamar ela eu vou ler inclusive o que está no G1. Olha que interessante, olha como essa notícia parece boa quando você lê o G1, que é um dos maiores portais de comunicação que a gente tem no Brasil. Olha o quão perigoso isso é. Trabalhadores com carteira assinada já podem pedir o empréstimo consignado usando o saldo do FGTS como garantia para o pagamento a partir de segunda-feira. Hoje, medida foi anunciada aí na semana passada pelo presidente Lula. Pessoal, vamos entender isso. Olha que loucura. O trabalhador CLT que não tem estabilidade, ele pode fazer um consignado com seu próprio salário de até 35% do salário. E utilizar do valor bruto, não é da renda normal. Olha que loucura.
e utilizar como garantia o FGTS, que é o dinheiro dele, que o banco segura. E que só rende 3% Que rende e mais 3% TR, no ou ano. seja, taxa Então imagina o referencial seguinte, caserada, desde olha, 2021. olha que imbecilidade. O governo pega parte do seu dinheiro, que você deveria receber porque o empregador paga e o funcionário não recebe. O governo passa a mão aqui no meio e guarda por quê? Porque é bom para você que ele deixe guardado. O FGTS, guardou os 8% ali, é FGTS. Esse dinheiro é seu. O governo coloca para render 3% ao ano, ou seja, perde para a inflação, ou seja, se aquele dinheiro está perdendo valor com o tempo, você não pode pegar. Agora você pode, para pegar um dinheiro emprestado, você pode usar como garantia o seu próprio dinheiro que está no banco, com taxas de juros que ficam ali em torno de 3% ao mês. Ou seja, o governo pega o meu dinheiro, esse dinheiro fica na mão do banco, eu não posso pegar, mas se eu quiser dinheiro, eu posso usar aquele dinheiro meu como garantia para pegar ele. E pagar uma taxa. Eu tô fazendo empréstimo para mim. Isso. Exatamente. E olha onde está o perigo disso. Olha o perigo disso. O dinheiro é meu. Tá lá. Entendeu? Eu trabalhei por ele. E olha que loucura. Esse dinheiro, ele tá. Você pode. Os trabalhadores. Imagina um cara que ganha aí R$2.000. Bruto. Líquido vai dar bem menos. O rendimento bruto dele, ele pode se endividar em até 35% do salário, com uma dívida com juros quase impagável de 3% ao ano. Até mais, se bobear. Sim. Porque a taxa de juros não tem limite. Isso é uma pegadinha, não tem limite. Porque geralmente quando é consignado para aposentados e servidores públicos, você tem uma taxa nominal mais baixa. Não tem limite. Nessa lei não tem limite. Então, se um banco quiser cobrar 10% ao mês, pode cobrar, tá autorizado, tudo bem. Olha que loucura. Então, o banco vai poder endividar alguém diretamente no salário, na cabeça, com 35% do valor bruto. Você tá falando de um cara que ganha 2.000, deve ganhar no bruto, deve ganhar ali uns 1.600 no líquido, ele pode pegar até R$700 e se endividar, para sobrar ali para ele uns 800 no mês. E aí aquela dívida de 700 vira uma rolagem e ele não consegue mais sair dela. Por quê? Porque é 3%, 4%, 5%, 10% ao mês. Ele pegou R$2.000, que era o FGTS dele, agora virou 15 mil, 20 mil a dívida. E se ele não pagar, vai piorando. Olha que loucura. Aí você olha que quase 80% das famílias estão endividadas. Quase ninguém é superavitário, que tem dinheiro sobrando para investir. Claro, nosso público aí tem muita gente que tem, é o que a gente faz aqui. Mas olha o quanto isso é preocupante para a economia como um todo. Você pegar alguém que já está com salário ruim, já está defasado, porque a inflação está comendo tudo, você não tem dinheiro, e aí o governo oferece com essa grande saída, que é endividar a pessoa para pegar o dinheiro que é dela mesma. Porra. Tem dia que é foda. Tem dia que tá difícil. Tem dia que é noite, cara. Não vai dar, não. Não vai dar, não. Cara do céu. O pior que isso a galera vai usar. Vai usar. 40 milhões. Assim, se considerar o quanto de pessoas já entrou na plataforma, já é um sucesso. É um sucesso. Né? É um sucesso, né? 40 milhões de simulações em 3 dias. Sim. Cara, que uma pessoa faz 2, 3 simulações, mas a gente tá falando aí, tem 200 milhões de brasileiros, tem 40 milhões. E tem criança ainda, que de acordo com o Douglas não pode trabalhar. Né? Então, hoje de manhã a gente teve essa discussão aqui. Então, a gente teve aí, vou jogar aí, 20%, 30% do Brasil tá fazendo simulações para pegar um empréstimo, consignando 35% do salário bruto. E aí o cara depois perde o emprego, faz o quê? Porque o FGTS que ele ia receber ali na saída do emprego, ele já tá na cabeça, 35%. Porra. Exatamente. E isso é ruim porque, assim, agora olhando a parte mais econômica, isso vai aquecer a economia no curto prazo. O PIB vai lá em cima. E de forma superficial. E quando a gente fala sobre aquecer, a gente está falando de mais pessoas com renda para consumir os bens e serviços. E hoje no Brasil a gente tem um problema de hiato. O que é o hiato? Assim, de forma bem simples, é quando você projeta um PIB a 1%, por exemplo, e o PIB vem em 1,5%, ou seja, está acima do seu orçado. Aí você também tem um hiato do produto, que você não consegue produzir a quantidade que você deveria. Só que esse crescimento é muito superficial. Então você pode gerar inflação também, e você também pode gerar uma população extremamente, e já está, né, extremamente endividada. Então, assim, como que a gente vai ter uma taxa de poupança alta, como acontece em alguns países desenvolvidos, para tentar fazer investimentos produtivos? Como a gente vai conseguir, de alguma forma, fazer a economia estrutural realmente gerar uma riqueza interna de verdade? Porque a política econômica
dos governos petistas geralmente é consumo, crédito e commodity. Ou seja, commodity a gente tem uma queda no preço do Brent, por exemplo, hoje está algo em torno de $72, já esteve muito mais caro. A gente teve uma queda do minério de ferro, que é uma das grandes entradas de impostos no cofre do governo, que vem em royalties também do petróleo e do minério de ferro. Então, commodities não tem como a gente ganhar dinheiro com essa linha de entrada de recursos dentro da parte do governo. E simplesmente faltou o quê? Faltou consumo e crédito. A gente está aumentando a nossa base monetária, e a gente sabe que na economia, aumentando a base monetária, se você não tiver uma produtividade na economia, você vai gerar inflação e você também está endividando a população. E eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que estão pegando esse empréstimo, que estão simulando, geralmente é uma população mais jovem também, né? Que às vezes tem muitos sonhos de curto prazo, que quer adquirir talvez um carro, quer adquirir também, que não é um grande problema, mas às vezes você está endividando as pessoas que no futuro ia ter uma renda um pouco maior, porque obviamente ao longo do tempo você vai tendo mais especializações, você vai estudando. Então, ou seja, você está acabando com o sonho talvez de um jovem de agora está simplesmente se endividando de uma forma descontrolada, porque o governo não consegue resolver os problemas que são complexos de uma forma mais pensada, mas sim de escolhas mais fáceis. Então, 3 coisas para vocês. Primeiro, se vocês verem alguém divulgando isso como se fosse uma coisa boa, deixa de seguir e ofende nos comentários. Segunda coisa, se você tem um familiar que tá falando disso, ou um amigo que tá falando isso, primeiro momento você bate com o cotovelo, porque aí você ganha a atenção da pessoa. Todo mundo que leva uma cotovelada lembra, já presta atenção e depois explica de maneira cordial por que isso não é um bom negócio. E terceira coisa, se você tiver alguém que quer pegar um empréstimo consignado, e vai ter, se quiser alguém que vai tirar empréstimo consignado para apostar, para fazer aposta, o que vai acontecer ainda, aí deserda essa pessoa, manda ela morar no Garapu ou Culuene, lá perto de Canarana, porque não vai dar não, Isso aqui vai aumentar o PIB e vai dar muito ruim. Mas vamos sair desse assunto, porque que é um programa que energia, ó, lá em cima de energia, não vamos terminar assim não, porque senão a gente vai ficar meio puto com a vida. E a gente tem uns comentários aí do vídeo que foi postado hoje de manhã, a gente tem o Guilherme de Freitas, que é muito específico ele aqui, ele disse, pergunta, eu vou deixar isso para cada um responder aqui, ó. Então presta atenção aí, Luiz. Qual é o melhor papel de parede para o telefone? 1. Hugo Mota. 2. O Davi Alcolumbre. 3. Ambos. E o 4. O Palácio do Congresso Nacional. O que vocês colocariam aí? Eu ia com o Palácio do Congresso Nacional também. Acho justo. Mas o Davi Alcolumbre é interessante. Cara, a Márcia Frutoso disse, os parlamentares vão acabar criando mais impostos, com certeza. Aí é difícil. Aí você tá denegrindo, falando uma palavra ruim aí, ó. Tá dizendo algo ruim dos nossos parlamentares. Aí você não pode fazer isso não, cara. Eles trabalham ali arduamente para manter a gente aí dentro do melhor legislativo possível. Isso eu não gosto de falar mal deles. E o Daniel F. aí disse, gostei do título. SE suco matinal, nas legendas, o programa assumindo a dualidade de significado. Não existe dualidade. O programa é suco matinal, desde o início, suco matinal. Sempre foi. E o Natan Mendonça disse, fala senhores, boa tarde. Almejo, esse cara é bom. Almejo atuar como consultor financeiro. Bom e velho. Almejo atuar como consultor financeiro, além de possuir a certificação CEA, parabéns por ela. Quais valências são importantes para atuar tanto nesta profissão, conjugou bem, quanto no mercado financeiro em geral? Desde já, obrigado. Primeiramente, parabéns pelo seu português e pela conjugação de verbos com excelência. Fiquei muito feliz em saber que você fala assim. Segunda coisa, acho que o Douglas também tem algumas coisas que pode falar, mas saiba se vender. Entenda sobre persuasão, leia bons livros, como fazer amigos influenciar pessoas, o Dave, pode ler ali Armas da Persuasão, você pode ler, tem vários livros legais ali, você tem estudos que você pode fazer, curso de oratória, então se prepare para acima de tudo ser um vendedor. Por quê? Você vai vender produtos? Não, mas é porque, pensa que o grande motivo que faz um cliente ficar com você, além da rentabilidade, é relacionamento. E não existe um cara que entregue uma rentabilidade boa, mas que seja um saco de conversar. Um cara que não seja legal, que não consiga conversar bons assuntos, que não seja um cara interessante e interessado na conversa. Então, nunca seja interesseiro, mas seja interessante e seja interessado. Então, converse com as pessoas, saiba se vender. Quando eu digo se vender, seja uma boa companhia. Porque um consultor de investimentos nada mais é do que um cara que vai cuidar do seu patrimônio ali durante boa parte da sua vida. Então, seja legal. Além de todas as certificações, seja ético, seja um cara que não vá pro dinheiro fácil do commission based,
coloque um fee base, explique para as pessoas 1000 vezes, mas explique e assim você vai conseguir a confiança. E sempre seja direto, não se venda ao seu cliente. Se o cliente falar, mas eu quero isso, você pode quicar um cliente fora, você pode literalmente demitir um cliente seu, mas não se venda e não se dobre também a vontades do cliente se ele estiver fazendo uma coisa errada. Você tem que agir de maneira técnica, além de entender os lados pessoais da pessoa. Perfeito, acho que não. Sua abordagem foi perfeita mesmo. Muito obrigado. Essa parte de saber se expressar bem, né, de conversar bem com o cliente, entender todo o contexto econômico é muito importante. E claro, ele vai ter a segurança também de ter você como consultor. Eu tenho só 2 comentários mesmo que, Edson, acho que nosso papo último lá de Monza e Siena, acho que gerou alguns comentários interessantes. Mas pelo visto o Monza ganhou, né? Pelo visto o Monza ganhou. Tanto o Ferrarese, o Luiz Ferrarese, ele falou que é melhor o Diplomata. Diplomata. Tem um carro... O Diplomata, eu gosto daquele salgado também. Tem uva passa, é o melhor. E também Salgado de Natal. O Compondo Gospel, ele falou que ele prefere o CS em relação ao Monza e o carro Siena. Não entendi o que é isso. Não faço a mínima ideia. Mas agradeço você aí, tudo de bom pra você e pra sua família também. Não faço a mínima ideia do que é CS, CT, terrorismo. Não faço a mínima ideia. E eu também tenho outro comentário aqui do Alisson Matheus Santos Souza. Ele disse 10k é muito dinheiro. É o que a gente tinha comentado de manhã. E realmente, 10 mil reais é muito dinheiro? Não é e é. Não é sobre isso. Não é sobre a quantidade de dinheiro. É sobre a quantidade de dinheiro investido no prazo de acordo com a capacidade da pessoa. 100 mil é muito dinheiro? Depende. Se o cara ganha 30... A idade, né? O moleque tem 20 anos. 20 anos. Cara, em 20 anos você juntar 10 mil é muito dinheiro. Você tá com 50 anos, juntou 10 mil, não é muito dinheiro. tem que ser realista. Mas ter 20 anos, juntar 10 mil é muito. Significa que com 30 anos, tudo é sobre constância e tempo versus o prazo e aporte. Então 10 mil, para quem tem 20 anos, significa que a cabeça tá boa e as decisões estão boas. 100 mil... 30 mil, 100, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, não importa muito a quantidade de dinheiro. Porque se você ficar olhando para a quantidade, você vai olhar para alguém que está com um patrimônio. O Douglas tem uma carteira grande, eu sei, que eu já vi. Você tem uma carteira grande de investimentos. E aí você está começando, você pensa, o Douglas está com 23 anos, tem lá um dinheiro que quase aposenta ele, e eu sei disso, viu? Eu sei disso. Quase aposenta ele. E aí, não vou chegar no nível do Douglas. Ele tem uma idade mais nova, ele tem mais novo, ele investe desde os 16, 17. Não é sobre isso. É você contra você mesmo e pequenas decisões que você consegue aportar ali. Por quê? Uma coisa interessante, o que vai fazer você, principalmente você que é novo, tem 20 anos, juntou 10 mil reais. Olha que interessante, pensa aqui, se você joga a régua aí, não é objetiva, mas dos 4% anual de dividendo, vamos jogar assim. Ou seja, dos 10 mil, significa que você já tem hoje, caso queira, 400 reais por ano sem trabalhar. Cara, 400 reais por ano sem trabalhar. Você vai chegar ali depois aos 100 mil investidos, vai vir. Você tem 4 mil por ano sem trabalhar. Você chegou a 1 milhão. 1 milhão demora, mas chega. 40 mil sem trabalhar. É sobre isso que você tem que pensar. Aumentar sua capacidade de dividendos, sua aposentadoria no longo prazo. Não com dividendos, tem small caps e tudo mais. Só deixei bem enxuto aí para uma pessoa de 20 anos entender. Perfeito. Algum comentário, Douglas? Não, perfeito. Alguma curiosidade sobre o PSG? Não, nenhuma sobre o PSG. Nem sobre o Mbappé? O Mbappé não, mas eu sei que tem PSG e Aston Villa nas quartas finais da Champions League. Grande show ao vivo aí que vai ter dessas duas bandas aí. Você que gosta aí do álbum, se prepare e compre ingresso.